Você já parou para pensar como a história da humanidade foi preparada, ao longo de séculos, para o nascimento de uma única pessoa? Que eventos, profecias e mistérios poderiam apontar para alguém tão especial que até hoje divide a história em antes e depois? Pois é, antes mesmo do nascimento de Jesus, a Bíblia já trazia pistas surpreendentes, quase como um quebra-cabeça sendo montado peça por peça, em cada canto das Escrituras. Mas será que essas passagens foram tão claras assim? Ou será que estavam escondidas em detalhes que só fariam sentido muito tempo depois? O mais fascinante é que essas profecias atravessaram gerações, vindas de profetas diferentes, em épocas diferentes, e mesmo assim, todas apontavam para o mesmo destino, a chegada do Messias. E aqui vai uma pergunta: como essas palavras, escritas em épocas tão distantes, poderiam se alinhar de forma tão perfeita, quase como uma sinfonia divina, para revelar o maior evento da história? Neste vídeo, vamos mergulhar nessas passagens incríveis, desde o começo da Bíblia, quando um simples versículo já deixava uma promessa no ar, até o momento em que essa promessa se cumpriu em Belém. Vamos explorar o que essas profecias realmente significavam, quem as pronunciou e por que elas foram tão importantes para o povo que esperava pelo Salvador. Se você acha que conhece bem a história do nascimento de Jesus, prepare-se, porque há muito mais por trás dessa jornada do que você imagina. Segure firme, porque o que vem a seguir vai mostrar como a Bíblia conectou cada ponto dessa narrativa de forma impressionante. E, no final, você vai perceber que nada, absolutamente nada, foi por acaso. Desde o início da humanidade, a Bíblia já falava de uma promessa grandiosa. No livro do Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda de Adão e Eva, Deus anuncia algo que mudaria toda a história humana. Em meio à dor da desobediência, ele proferiu uma profecia que, ao mesmo tempo, era um juízo sobre a serpente e uma promessa de redenção para a humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é considerada a primeira profecia messiânica da Bíblia, muitas vezes chamada de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do Evangelho. Essa frase, tão simples em sua forma, carrega uma profundidade imensa. Ela não fala apenas de uma batalha entre o bem e o mal, mas de uma vitória definitiva. Na tradição cristã, essa descendência da mulher é entendida como Jesus Cristo, e a mulher, Maria, que seria a nova Eva. Desde esse momento, um fio de esperança foi plantado no coração da humanidade. O pecado não teria a última palavra. Mas por que começar a história do Messias aqui, no Jardim do Éden? É porque, desde o princípio, Deus já tinha um plano de salvação para restaurar a amizade rompida entre ele e o homem. Esse plano começaria de forma discreta, quase imperceptível, mas seria reforçado ao longo dos séculos por profetas, líderes e até mesmo eventos históricos que preparariam o cenário para a vinda do Salvador. E assim, a promessa continuou a ecoar pelas gerações, como um sussurro divino que nunca foi esquecido. O que parecia ser apenas uma sentença no Éden, para o povo de Deus, tornou-se uma certeza: o Messias viria, e ele traria redenção. Essa esperança seria passada adiante, de pai para filho, e começaria a se entrelaçar com a história dos patriarcas. Depois da queda no Jardim do Éden, a humanidade se espalhou pela terra, mas a promessa de redenção nunca foi esquecida. Deus escolheu um homem, Abraão, para dar um passo crucial em direção ao cumprimento desse plano. No livro do Gênesis, Deus aparece a Abraão e faz uma aliança que mudaria para sempre o curso da história. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse fato está retratado em Gênesis capítulo 12, versículo 2. A promessa de Deus a Abraão é rica em significado. Ele seria o pai de um povo escolhido, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas o que Abraão talvez não compreendesse totalmente naquele momento era que essa bênção não seria apenas material,
mas espiritual. A linhagem que ele iniciaria traria ao mundo o Messias, aquele que reconciliaria o homem com Deus. Mesmo diante das dificuldades, Abraão permaneceu fiel. Ele deixou sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguiu para uma terra desconhecida, confiando apenas na palavra de Deus. Quando Deus prometeu que ele teria um filho, mesmo já sendo idoso, sua esposa, Sara, estéril, Abraão acreditou. E foi essa fé que o tornou um modelo para gerações futuras. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Assim será a tua descendência. Essa descendência apontaria diretamente para Jesus. É por isso que, no Novo Testamento, São Paulo escreve que Abraão foi justificado pela fé, tornando-se o pai de todos os que creem. Cada passo de Abraão foi guiado pela confiança em Deus, e sua história é uma prova de que o plano divino nunca falha. A aliança foi selada de maneira solene. Deus pediu que Abraão sacrificasse animais, e durante a noite, um fogo simbólico passou entre as metades, confirmando a promessa. Mais tarde, o sacrifício de Isaque, ordenado e depois impedido por Deus, tornaria-se uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Assim como Abraão estava disposto a oferecer seu filho único, Deus, no tempo certo, ofereceria o seu próprio filho para a salvação do mundo. Essa história nos revela que, desde Abraão, Deus estava preparando o coração do seu povo para a vinda do Messias. E assim, a promessa se mantinha viva, passando de geração em geração, enquanto a expectativa pela redenção aumentava. Com o passar dos séculos, a descendência de Abraão cresceu, mas também sofreu. O povo de Israel, descendente de Abraão, foi escravizado no Egito por mais de 400 anos. Durante este período de opressão, Deus não se esqueceu de sua promessa. E foi através de um homem, Moisés, que Deus iria conduzir o povo para a liberdade e preparar o caminho para a vinda do Messias. Moisés nasceu em um momento crítico, quando Faraó ordenou a morte de todos os bebês hebreus. Mas Deus, em sua providência, o preservou, e Moisés cresceu como parte da família real egípcia. Mesmo sendo educado nas cortes do Egito, ele nunca esqueceu suas raízes. Quando adulto, Moisés viu a opressão de seu povo e, em um momento de raiva, matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Fugiu para o deserto, onde, anos depois, Deus apareceu a ele na sarça ardente, dizendo: Eu vi a aflição do meu povo no Egito, e ouvi o seu clamor. Esse fato está relatado no livro do Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus, então, chama Moisés para ser o libertador, e a missão de libertar os israelitas da escravidão egípcia começa. Essa libertação, no entanto, não era apenas um ato de misericórdia, mas um símbolo mais profundo, a liberdade que Deus traria ao mundo através de seu Filho, Jesus Cristo. Moisés, através de suas ações, se torna uma figura profética do Messias. A travessia do Mar Vermelho, a passagem da escravidão para a liberdade, é vista na tradição cristã como uma prefiguração da obra salvífica de Cristo, que libertaria a humanidade do pecado. Através de Moisés, Deus também estabeleceu uma nova aliança com o seu povo. Ele deu a lei, os 10 mandamentos, e instruiu Moisés sobre como construir o tabernáculo, um lugar onde a presença de Deus poderia habitar no meio do seu povo. Essa aliança foi um passo importante, pois os detalhes da lei, do sacrifício e da adoração que Moisés estabeleceu seriam cumpridos por Cristo na plenitude dos tempos. A adoração no tabernáculo preparava o terreno para o Templo de Jerusalém, onde um dia Jesus, o Messias, purificaria e restauraria o culto a Deus. A história de Moisés, com sua liderança, os milagres que Deus realizou através dele e os sinais dados por Deus, não apenas libertou Israel, mas também foi uma preparação para a maior libertação de todas, a salvação trazida por Cristo. A promessa de um Salvador não era mais uma esperança distante, mas algo que se concretizava a cada passo da história de Israel. Enquanto o povo de Israel continuava sua jornada pela terra prometida, Deus escolheu um homem para estabelecer um reino que refletisse sua aliança e sua promessa.
Esse homem foi Davi, o jovem pastor que se tornaria o maior rei de Israel. Com ele, Deus renovou a promessa do Messias, desta vez com ainda mais clareza e profundidade. Davi era conhecido por seu coração dedicado a Deus e pela coragem que demonstrou desde jovem. Foi ele quem enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma fé inabalável no Senhor. Deus viu em Davi não apenas um guerreiro, mas um homem segundo seu coração, e o ungiu como rei de Israel. Durante seu reinado, Deus fez uma promessa que ecoaria por gerações. Quando os teus dias estiverem completos e descansares com os teus pais, suscitarei depois de ti um descendente, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. O seu trono será firme para sempre. Esse fato está descrito em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao 13. Essa promessa não se referia apenas a Salomão, filho de Davi, mas apontava para o Messias, o Rei eterno que governaria com justiça e misericórdia. A aliança davídica tornou-se um alicerce da esperança messiânica, e o trono de Davi foi visto como o lugar onde o Salvador reinaria. Davi não era apenas um rei, ele também era um poeta e músico inspirado por Deus. Através dos Salmos, ele revelou vislumbres do Messias, profetizando sobre seu sofrimento, sua glória e seu reinado. Nos Salmos 22, um dos mais conhecidos, ele escreve: "Transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos." Essa descrição é uma prefiguração direta da crucificação de Cristo, séculos antes de acontecer. No Salmo 110, Davi celebra a glória do Messias, dizendo: "O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés." Jesus usaria essas mesmas palavras para revelar sua identidade divina aos fariseus, conectando-se diretamente à linhagem de Davi e à promessa feita por Deus. O reinado de Davi não foi perfeito, e ele também cometeu erros graves. Mas, mesmo em seus momentos de fraqueza, ele sempre retornava a Deus com arrependimento sincero. Sua vida é um reflexo da misericórdia e do plano divino, mostrando que Deus pode usar até mesmo os imperfeitos para cumprir sua vontade. A promessa feita a Davi, reforçada pelos Salmos, foi um lembrete constante de que Deus estava trabalhando em cada detalhe da história, preparando o caminho para o Messias. A linhagem real, repleta de triunfos e desafios, culminaria em Cristo, o filho de Davi, que traria a salvação prometida. Com o estabelecimento da aliança por meio de Moisés, a história do povo de Israel seguiu seu curso, mas também enfrentou momentos de infidelidade e afastamento de Deus. Foi nesse contexto que surgiram os profetas, homens escolhidos por Deus para chamar o povo ao arrependimento e renovar sua esperança no Salvador prometido. Entre todos os profetas, Isaías desempenhou um papel central, pois suas palavras apontaram diretamente para o Messias. Isaías viveu em um período de crise para Israel e Judá, quando os reinos estavam cercados por inimigos e enfrentavam corrupção interna. Contudo, em meio a esse cenário de desespero, Deus falou por meio de Isaías, trazendo uma mensagem de julgamento, mas também de salvação. Uma de suas profecias mais conhecidas aponta para o nascimento virginal do Messias. O livro de Isaías capítulo 7, versículo diz: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel." Essa promessa era uma luz de esperança em tempos sombrios, indicando que Deus estaria presente entre o seu povo. Isaías também descreveu o Messias como o servo sofredor, alguém que carregaria os pecados do mundo e traria reconciliação entre Deus e a humanidade. Suas palavras são profundas e ecoam com o sacrifício de Jesus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Este fato está descrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Essa descrição não só prepara os corações para entender o sofrimento de Cristo, mas também revela o imenso amor de Deus pela humanidade. Além disso, Isaías anunciou que o Messias traria um reino de paz e justiça, governando com sabedoria divina. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Fato encontrado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Essa visão de um reinado justo e eterno alimentava a esperança do povo, apontando para a plenitude dos tempos, quando Cristo governaria não apenas Israel, mas todas as nações. As palavras de Isaías ecoaram por séculos, transmitindo a expectativa messiânica de geração em geração. Mesmo quando o povo de Israel enfrentou o exílio e o sofrimento, essas promessas mantiveram viva a fé em um futuro melhor, em que Deus cumpriria todas as suas promessas por meio do Messias. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, também desempenhou um papel crucial ao anunciar a vinda do Messias. Suas profecias, embora menos conhecidas, são de grande relevância para os cristãos, pois trazem detalhes sobre o local do nascimento de Jesus e a natureza de seu reinado. Miqueias profetizou em um período de grande conflito e corrupção em Israel, mas sua mensagem de esperança e restauração apontava para o futuro, quando Deus traria um Salvador para o povo. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, encontramos uma das profecias mais claras sobre o lugar de nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, embora pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o governador de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta passagem é de extrema importância, pois identifica Belém, uma pequena cidade de Judá, como o local onde o Messias nasceria. Isso seria um sinal claro para os judeus de que o Salvador estava vindo de um lugar simples, mas com raízes profundas e eternas na história de Israel. Essa profecia de Miqueias destaca a humildade do nascimento de Jesus. Mesmo sendo governador de Israel, o Messias viria de um lugar insignificante aos olhos do mundo, mostrando a inversão dos valores que seria característica de sua vida e ministério. Ele não nasceria em um palácio ou em uma grande cidade, mas em uma estrebaria, em Belém, cumprindo com precisão a palavra profética de Miqueias. Em Miqueias capítulo 5, versículo 3 também faz uma referência ao sofrimento do Messias, mas também à sua vitória final. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Isso nos fala de um Messias que, embora passasse por sofrimento e rejeição, também traria a restauração do povo de Israel e de todas as nações. Sua vinda não seria apenas um evento isolado, mas parte de um plano divino para restaurar a dignidade e a paz à humanidade. Em Miqueias capítulo 4, versículo 8, o profeta também faz referência ao reinado do Messias, que traria justiça e paz. E tu, ó torre do rebanho, o monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o domínio, e o reino será da filha de Jerusalém. Essa profecia aponta para o reinado eterno do Messias, um reino de justiça, onde a paz será estabelecida e todos os inimigos serão derrotados. O Messias, como rei justo, governaria com sabedoria e autoridade, estabelecendo um reino celestial que não teria fim. As palavras de Miqueias, embora simples, trazem uma visão poderosa do Messias. Ele seria humilde em seu nascimento, mas cheio de autoridade divina. Ele viria de Belém, uma cidade pequena e insignificante, mas suas origens seriam eternas, vindas de tempos passados e de um plano divino. O Messias seria o grande governador de Israel, mas seu reinado seria de paz, justiça e restauração para todas as nações. Essa profecia de Miqueias encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo, que nasceu em Belém, conforme anunciado, e que veio para estabelecer um reino que é eterno e justo. Ele é o Rei prometido, que, embora tenha nascido em humildade, é o Senhor do universo, cumprindo as promessas feitas por Deus através de seus profetas. O profeta Jeremias, conhecido como o Profeta das Lágrimas, viveu em um tempo de grande aflição para o povo de Israel. Ele foi chamado por Deus para anunciar mensagens de juízo e esperança durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá, marcado por idolatria, corrupção e a iminente destruição de Jerusalém. Apesar de suas duras advertências, Jeremias também trouxe uma das promessas mais belas e consoladoras sobre o futuro, a vinda do Messias e o estabelecimento de uma nova aliança.
Jeremias viveu em uma época de decadência espiritual e social. O reino de Judá havia abandonado a aliança com Deus, mergulhando na idolatria e em práticas imorais. O profeta denunciou essas transgressões com coragem, mas seu coração estava repleto de tristeza pelas consequências que viriam. Ele alertou sobre a destruição de Jerusalém e o exílio do povo na Babilônia, mas no meio de suas palavras duras, Deus revelou a Jeremias um plano grandioso de restauração. Uma das promessas mais significativas do livro de Jeremias está em suas palavras sobre o ramo de Davi. Deus declarou por meio do profeta: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um rebento justo. Como rei reinará, agirá com sabedoria e exercerá o direito e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, Senhor, nossa justiça. Isso está descrito no livro de Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Essa profecia apontava para o Messias, descendente de Davi, que estabeleceria um reino de justiça e paz. Jeremias descreveu o Messias como um rei sábio e justo, que corrigiria os erros e traria segurança ao povo. Essa promessa foi um raio de esperança em meio às trevas da crise que Judá enfrentava. Além disso, Jeremias trouxe uma revelação profunda sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Ele anunciou que Deus faria uma nova aliança, diferente da aliança estabelecida com os antepassados de Israel no Monte Sinai. Em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, embora eu fosse o seu esposo, diz o Senhor. Essa nova aliança seria escrita, não em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Deus prometeu: porei a minha lei no seu interior, gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Essa profecia revelou a intenção de Deus de transformar o relacionamento com a humanidade, tornando-o mais íntimo e espiritual. Jeremias também assegurou que essa nova aliança traria perdão completo dos pecados. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34 diz: Pois perdoarei a sua iniquidade, e do seu pecado não me lembrarei mais. Aqui, ele apontava diretamente para a obra do Messias, que seria o mediador dessa aliança, oferecendo a redenção por meio de sua entrega. As palavras de Jeremias ecoaram por séculos, preparando o coração do povo para a vinda de Cristo. Ele não apenas anunciou o Messias como um rei justo, mas também como mediador de uma relação profunda e definitiva entre Deus e a humanidade. Sua mensagem era clara: o plano divino não terminaria com julgamento, mas culminaria em um ato de amor e restauração. A profecia de Jeremias encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo, o ramo de Davi, o Rei justo que estabeleceu a nova aliança com seu sangue. Ele é o Senhor, nossa justiça, que trouxe salvação e segurança eterna para todos que acreditam em seu nome. Em meio ao exílio na Babilônia, o profeta Daniel recebeu visões extraordinárias que iluminaram o futuro de Israel e a vinda do Messias. Daniel, um jovem judeu de nobre linhagem, foi levado cativo para a Babilônia, onde se destacou por sua sabedoria e fidelidade a Deus. Em meio às tribulações e sob o domínio de reis estrangeiros, ele permaneceu fiel e se tornou um dos maiores intérpretes dos mistérios divinos. A profecia mais marcante de Daniel sobre o Messias encontra-se em sua visão das 70 semanas. Durante um período de oração e jejum, Daniel buscava Deus, confessando os pecados de Israel e pedindo a restauração de seu povo. Foi então que o anjo Gabriel apareceu a ele, trazendo uma mensagem que marcaria a história. 70 semanas foram decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos.
passagem pode ser encontrada no livro de Daniel capítulo 9, versículo 24. Gabriel explicou que, a partir da ordem para restaurar Jerusalém até a chegada do Messias, haveria 7 semanas e 62 semanas. Essas semanas simbólicas, interpretadas como anos, indicavam o tempo exato em que o ungido seria revelado. A precisão da profecia de Daniel é um dos aspectos mais fascinantes da história bíblica. Calculando os períodos indicados, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que esse tempo coincide perfeitamente com o ministério de Jesus, cumprindo a promessa divina. Além disso, Daniel também recebeu visões sobre o destino dos reinos da terra e o estabelecimento de um reino eterno. Em sua visão da estátua dos 4 materiais, ele interpretou os reinos que surgiriam e cairiam antes do Messias. No entanto, foi uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas que destruiu a estátua, simbolizando o reino de Deus que seria instaurado pelo Salvador. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Fato descrito em Daniel capítulo 2, versículo 44. Em outra visão, Daniel viu alguém como um filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu. Ele recebeu o domínio, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Fato descrito em Daniel capítulo 7. Essa descrição, amplamente reconhecida como uma referência ao Messias, foi usada pelo próprio Jesus ao falar sobre si mesmo, reafirmando sua identidade como o Filho do Homem. As profecias de Daniel apontavam para o Messias que não apenas redimiria Israel, mas também instauraria um reino universal, eterno e justo. Suas visões trouxeram conforto e esperança ao povo judeu durante o exílio, reafirmando que Deus estava no controle da história e que o Salvador viria no tempo determinado. Daniel não apenas anunciou o Messias, mas também revelou o propósito divino de reconciliação entre Deus e a humanidade. Suas profecias ligam o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que o plano de salvação foi cuidadosamente elaborado por Deus desde o princípio dos tempos. Após os tempos dos grandes reis e profetas, Israel viveu uma longa espera. Durante séculos, Deus parecia silencioso. O período intertestamentário, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, foi marcado por incerteza e expectativa. O povo de Israel, agora sob o domínio de impérios estrangeiros, esperava ansiosamente pelo cumprimento das antigas promessas. Embora as palavras dos profetas não fossem mais ouvidas, a esperança pelo Messias continuava viva. As Escrituras eram estudadas com fervor, e as profecias eram repetidas de geração em geração. As palavras de Isaías, Davi, Daniel, Jeremias e tantos outros mantinham a chama da fé acesa. O silêncio divino, porém, não era ausência, mas preparação. Deus estava movendo as peças para que, no tempo certo, o Salvador viesse ao mundo. Foi então que, em meio a esse silêncio, Deus quebrou a espera com uma mensagem extraordinária. Um anjo apareceu a Zacarias, sacerdote do Templo de Jerusalém, enquanto ele oferecia incenso diante do altar. O anjo anunciou que ele e sua esposa Isabel, já avançados em idade, teriam um filho. Esse menino seria o precursor do Messias, aquele que prepararia os corações para recebê-lo. Suas palavras foram claras. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Essa passagem está descrita em Lucas capítulo 1, versículos 15 e 16. Zacarias, incrédulo diante de uma promessa tão grandiosa, questionou como isso seria possível, considerando sua idade e a de Isabel. Por sua dúvida, ficou mudo até o nascimento de seu filho. Esse menino, João Batista, seria o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta antes de Cristo, aquele que clamaria no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O nascimento de João Batista foi um sinal claro de que o tempo da espera estava chegando ao fim. Isabel,
ao receber a visita de Maria, a mãe do Salvador, foi cheia do Espírito Santo, e o menino em seu ventre saltou de alegria. Esse encontro entre as duas mulheres simboliza a união perfeita entre a antiga e a nova aliança, mostrando que a chegada do Messias estava cada vez mais próxima. João Batista foi criado em humildade e simplicidade. Desde cedo, ele viveu no deserto, preparando-se para sua missão. Ele seria a voz que anunciaria a chegada do Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo. Seu papel era essencial no plano divino, pois ele não apenas prepararia o caminho, mas também testemunharia o cumprimento das promessas. O silêncio havia terminado, e o cenário estava pronto. Deus estava prestes a entrar na história humana de forma definitiva e transformadora. O nascimento de João Batista não foi apenas o início. O anúncio do anjo Gabriel para Maria marca um dos momentos mais importantes da história da salvação. É nesse encontro celestial que a promessa feita ao longo de séculos pelos profetas se torna pessoal e concreta. Deus escolheu Maria, uma jovem simples de Nazaré, para ser a mãe de seu filho, mostrando mais uma vez que ele opera através dos humildes para realizar grandes feitos. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 28 relata: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa saudação não era apenas uma forma de cumprimentar Maria, mas uma declaração profunda de quem ela era diante de Deus, a cheia de graça, escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria, porém, ficou perturbada com as palavras do anjo. Como qualquer ser humano, ela se sentiu assustada e confusa diante de uma mensagem tão extraordinária. Mas Gabriel a tranquilizou, dizendo: não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse fato está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 30 a 33. Essas palavras revelam a grandiosidade do plano divino. O filho que Maria conceberia não seria um homem comum. Ele seria o Filho do Altíssimo, o Rei prometido, cujo reino seria eterno. Aqui, vemos o cumprimento das profecias feitas por Isaías, Miqueias e tantos outros, agora concentradas na vida de Maria. Ainda assim, Maria, em sua humildade e racionalidade, questionou o anjo, em Lucas capítulo 1, do versículo 34 a 37. Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? Gabriel respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E este já é o 6º mês daquela que era tida como estéril, porque para Deus nada é impossível. Essas palavras não apenas explicam o milagre da concepção virginal, mas também mostram como Deus age de maneira sobrenatural e inesperada. O anjo menciona Isabel, que também experimentava o milagre, para fortalecer a fé de Maria. É um lembrete de que Deus é fiel em suas promessas e poderoso para realizá-las. A resposta de Maria é um dos momentos mais belos e inspiradores das Escrituras. Com humildade e total entrega, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, em Lucas capítulo 1, versículo 38. Nesse instante, o plano da salvação começou a se concretizar. Maria, uma jovem de coração puro e fé inabalável, aceitou ser a mãe do Salvador, confiando completamente na vontade de Deus. Esse anúncio é um testemunho da escolha divina por aqueles que, apesar de sua simplicidade, estão dispostos a confiar e a se entregar a Ele. Maria se torna o modelo perfeito de fé e obediência. O sim de Maria ecoa ao longo dos séculos como um exemplo de como devemos responder ao chamado de Deus em nossas vidas.
Esse momento também nos lembra do mistério da encarnação. Deus se fez homem, não como um rei poderoso, mas como um bebê frágil, nascido de uma jovem humilde em um vilarejo desconhecido. É um ato de amor incondicional e proximidade que continua a inspirar e a transformar vidas. Enquanto Maria vivia o impacto e a alegria de carregar em seu ventre o Filho de Deus, José, seu noivo, enfrentava um dilema profundo. Homem justo e fiel, José não compreendia, a princípio, o que havia acontecido. Ele percebeu que Maria estava grávida antes de eles viverem juntos, e sendo um homem temente a Deus, decidiu proteger sua noiva da vergonha pública. O Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 19 narra: José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Este detalhe revela a nobreza de José. Naquela época, a punição para uma mulher acusada de adultério poderia ser brutal, incluindo o apedrejamento. Mas, ao invés de agir com ira ou julgamento, José planejou afastar-se silenciosamente, um ato de misericórdia e respeito por Maria. Contudo, o plano de José não era o desígnio de Deus. Na mesma noite, enquanto ele refletia sobre a situação, o anjo do Senhor apareceu em um sonho e revelou a verdade. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21 relata: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Esse sonho não apenas confirmou a santidade da concepção de Maria, mas também destacou o papel crucial que José teria na história da salvação. Ele seria o pai terreno de Jesus, aquele que garantiria sua proteção e legitimidade na linhagem de Davi, cumprindo as promessas feitas pelos profetas. Quando José despertou, ele não hesitou. Em Mateus capítulo 1, versículo 24 diz: Ao despertar, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu sua esposa. Este ato de obediência silenciosa e resoluta mostra o caráter extraordinário de José. Ele confiou plenamente em Deus, aceitando o papel que lhe foi dado, mesmo diante de possíveis julgamentos e desafios. José é muitas vezes mencionado de forma breve nos evangelhos, mas seu impacto é imensurável. Ele foi o guardião de Jesus e Maria, um exemplo de fé, obediência e humildade. Seu silêncio nas Escrituras ecoa como uma mensagem poderosa. Às vezes, as maiores ações vêm de uma confiança silenciosa em Deus. Este capítulo nos lembra que mesmo aqueles que não compreendem imediatamente os planos divinos podem se tornar instrumentos poderosos na realização do propósito de Deus. Assim como Maria deu seu sim ao anúncio de Gabriel, José também respondeu com fé à mensagem do anjo, aceitando o chamado para ser pai do Salvador. A história avança e nos aproxima do momento mais esperado, o nascimento do Messias. Porém, antes disso, Maria e José enfrentaram mais um desafio significativo. Um decreto do imperador romano César Augusto ordenava que todos os súditos do império fossem recenseados. Lucas capítulo 2, do versículo 1 a 3 descreve: Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. José, sendo da linhagem de Davi, deveria registrar-se em sua cidade ancestral, Belém, localizada na Judéia. Esta não era uma viagem fácil. Nazaré, onde Maria e José viviam, estava a cerca de 150 quilômetros de Belém, um percurso árduo e perigoso, especialmente para Maria, que estava nos últimos dias de sua gravidez. Ainda assim, eles partiram, obedecendo tanto a lei civil quanto a vontade divina, pois esta jornada era crucial para o cumprimento das profecias. Miqueias capítulo 5, versículo 2 havia predito séculos antes: E tu, Belém Efrata, pequena entre as famílias de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse detalhe reforça que cada passo dado por Maria e José estava dentro do plano eterno de Deus. A viagem foi marcada por dificuldades.
Maria, montada em um jumento, enfrentava o frio das noites e o calor das manhãs, enquanto José caminhava ao lado, guiando o animal e cuidando para que nada lhes faltasse. Imagine o peso emocional que recaía sobre eles, a responsabilidade de trazer ao mundo o Salvador, enquanto seguia uma jornada cansativa e cheia de incertezas. Ao chegarem a Belém, a cidade estava lotada devido ao recenseamento. Hospedar-se tornou-se um desafio. Lucas capítulo 2, versículo 7 nos diz: "E não havia lugar para eles na hospedaria." Foi em meio à simplicidade e à escassez que se desenrolaram os eventos que mudariam a história da humanidade. Este capítulo destaca a obediência de Maria e José, que, mesmo diante das adversidades, mantiveram a fé e seguiram o caminho traçado por Deus. Essa caminhada a Belém não foi apenas uma viagem física, mas também um testemunho de sua confiança inabalável no plano divino. A jornada de Maria e José levou-os até Belém, mas, como vimos, não havia lugar para eles nas hospedarias. Assim, o Salvador do mundo nasceu em um lugar simples, longe do conforto humano e da glória terrena. Lucas capítulo 2, versículo 7 narra com uma simplicidade tocante. Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu em faixas e colocou-o numa manjedoura. O cenário do nascimento foi humilde, mas profundamente significativo. Jesus, o Rei dos Reis, veio ao mundo em um estábulo, entre animais, palha e o silêncio da noite. Esse detalhe não foi por acaso. A simplicidade do local reflete a missão de Jesus: trazer esperança aos humildes, aos marginalizados e aos esquecidos. Este momento revelava que, para Deus, a grandeza está na simplicidade e no amor. A cena era ao mesmo tempo modesta e sublime. Maria segurava seu filho recém-nascido nos braços, olhando para ele com um misto de ternura e reverência. José, ao lado, contemplava o bebê com um olhar que transmitia proteção e admiração. Era o cumprimento das promessas feitas pelos profetas. Isaías capítulo 9, versículo 6 já havia anunciado: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Enquanto a cidade de Belém dormia, o céu testemunhava um evento sem paralelo. De repente, a calma da noite foi rompida por uma luz celestial, e um grupo de pastores foi surpreendido por uma visão divina. Lucas capítulo 2, versículo 9 descreve: "Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram tomados de grande temor." Os pastores, homens simples e sem prestígio, tornaram-se os primeiros a ouvir a boa nova. O anjo proclamou: "Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor, descrito em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. A mensagem era clara: o Messias havia chegado, e sua vinda era motivo de alegria para toda a humanidade. Em seguida, uma multidão do exército celestial apareceu, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade", em Lucas capítulo 2, versículo 14. Essa manifestação divina confirmou que o nascimento de Jesus não era apenas um evento terrestre, mas uma celebração celestial, com repercussões eternas. Os pastores, maravilhados, decidiram ir imediatamente a Belém para ver o que lhes fora anunciado. Ao encontrar Maria, José e o menino deitado na manjedoura, eles entenderam que estavam diante do cumprimento das promessas divinas. Lucas capítulo 2, versículos 17 e 18 relata: "E, ao verem isso, contaram-lhes o que lhes havia sido dito sobre aquele menino, e todos os que ouviram se maravilharam com o que os pastores lhes contavam." O capítulo do nascimento de Jesus em Belém é uma declaração do amor de Deus pela humanidade. A escolha de um lugar humilde e a participação de pessoas simples, como Maria, José e os pastores, reforçam que o reino de Deus é para todos, especialmente para os corações que se abrem à fé. Ao longo desta jornada, acompanhamos o cumprimento das promessas feitas pelos profetas, desde o anúncio do Messias até o momento do seu nascimento, e como ele, o Salvador,
veio ao mundo de uma maneira simples, mas profunda. Jesus não nasceu em um palácio, mas em um estábulo. Ele não foi rodeado por reis ou autoridades, mas por pastores humildes e simples, pessoas que estavam abertas à mensagem de Deus. Isso nos ensina algo muito importante. O reino de Deus não está em grandes riquezas ou poder, mas na humildade, na simplicidade e no amor. A vinda de Jesus foi a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Ele veio para todos nós, sem distinção, para trazer luz às nossas vidas e nos guiar no caminho da salvação. O nascimento de Jesus nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, quando a vida parece sem esperança, Deus está conosco, e Ele tem um plano maior para nossas vidas. Ele escolheu um bebê, em um lugar simples, para transformar o mundo. E Ele continua a fazer isso, transformando corações e vidas, se estivermos abertos a Ele. Como Simeão e Ana, que esperaram e reconheceram o Messias, somos convidados a também esperar e confiar nas promessas de Deus. Que possamos levar essa mensagem de esperança e luz para o mundo, compartilhando o amor de Cristo em nossas ações, palavras e gestos de bondade. Se você foi tocado por essa história, se sentiu inspirado e quer continuar a jornada de fé e aprendizado conosco, inscreva-se no canal. Aqui, estamos sempre compartilhando mais sobre a palavra de Deus e como ela pode transformar nossas vidas. Não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.